Bem, eu não sei de vocês, mas acho que o seminário já poderia se encerrar, que já estava de bom. Eu confesso que eu já fiquei com um certo arrependimento de não ter destrocado, viu, Érico? Acho que era para eu ter falado antes e você ter finalizado o nosso seminário. Mas aí, eu acho que, em respeito a vocês, eu preciso retomar e já pedir desculpas, porque eu acho que todos nós merecíamos finalizar com essa vibração, que pelo menos é a que eu estou sentindo agora, de profunda paz e amorosidade. Eu queria lhe pedir licença para poder voltar a essa música. Eu nem havia pensado falar sobre isso, mas eu achei bem oportuno. A turnê de Caetano, recentemente, está com esse nome, Ofertório. E aí, Érico disse, você já viu essa letra? Sabe aquela sensação assim, eu já havia escutado, mas eu não tinha, de fato, prestado atenção na letra. Eu, de fato, comecei a prestar atenção na letra a partir da observação de Érico, quando ele disse que iria trabalhar essa música no seminário. E, particularmente, acredito que esse testemunho dele, de certa forma, replica ou ressignifica a grande síntese que essa música quer colocar. Essa compreensão profunda que os nossos filhos, nem os nossos entes queridos, são nossos. De fato, em essência, são de Deus. Nós somos, às vezes, meros usufrutuários dos afetos, em que a gente recebe na condição de pais, na condição de parentes, na condição de filhos, e que chega o momento da entrega. E essa entrega pode ser com 20 e poucos anos, essa entrega pode ser com 90 anos, essa entrega pode ser com 2 anos. Mas talvez a grande lição para todos nós, nesse exercício do ter que lidar com a morte, com a perda, é trabalharmos o nosso apego, desapego, mas, acima de tudo, trabalharmos a nossa relação com Deus. Quando a gente coloca Deus nessa relação de ser, de fato, o grande Pai, o Pai de todos nós, o dono das nossas vidas, a gente estabelece uma outra relação com os nossos. E aí eu gostaria de frisar algumas passagens dessa música que eu acho muito bonitas. São inúmeras as interpretações, acho que Érico, inclusive, já deu algumas. Quando coloca, tudo que por ti vi florescer de mim. Essa mãe que se colocou nesse lugar de receber sei lá quantos filhos. Esses pais que muitas vezes se colocam nesse lugar de receber uma família inteira. Toda essa alegria que espalhei e que senti. E que nesse exercício de maternidade, de família, de relações, possamos ser esses instrumentos. Possamos receber a grande alegria que é vivenciar essa dádiva de receber como usufrutuários os filhos de Deus e de espalharmos no nosso compromisso com a educação dos nossos essa alegria que precisa também frutificar. Todos esses frutos que aqui juntos vês, Senhor da vida, eu em cada um deles e em mim, todos fiéis, ponho a teus pés. No exercício, de fato, de experienciarmos as relações com desapego, como exercícios de amorosidade que cabe às nossas almas. E de acima de tudo... Ai, obrigada, nem me tinha visto. E de acima de tudo, colocarmos como maior dever de todos nós, juntar as nossas famílias, frutificar nos nossos uma relação de fé, confiança e amorosidade com Deus. Isso é o que nos permite nos colocar nesse lugar de um amor que ama, mas que liberta. É a nossa capacidade de ensinar uma relação com Deus baseada na fé, na confiança e no amor que nos faz chegar ao final dessa música e dizer: os que já chorei e os que ainda estão por vir, oferto a ti. Talvez já tenhamos chorado inúmeras dores,
lutos profundamente difíceis de termos que ressignificar. Ainda outros amores estão por vir, outras perdas estão por vir, mas que todos nós amadureçamos juntos essa capacidade de vivenciarmos essas experiências com entrega. Precisamos ofertar ao Senhor o que de fato é dele. E quando estabelecemos essa relação com a morte, com o morrer, mas acima de tudo essa relação com a nossa própria maneira de viver as nossas vidas, a gente vai aceitar os convites da vida numa experiência de maior aprendizado, numa relação profunda de transformação e de aceitação diante dos desafios que a vida nos apresenta. Eu acredito que o testemunho de Érico nos é muito significativo, mas não no sentido de olhar para as nossas dores e dizer assim, como eu sou incapaz de vivenciar essa experiência. Quando ele traz isso, não é com esse objetivo. Ele traz isso com o objetivo de nos encorajarmos para vivenciarmos as nossas perdas da maneira mais profunda e libertativa. Porque é isso que vai permitir para os que ficam que eles continuem a viver, tocar a vida, vivenciar suas experiências e também para os que foram poder estar bem lá do outro lado. É a experiência do nosso equilíbrio emocional que vai permitir que os nossos que estão também lá do outro lado se reorganizem, se reequilibrem nesse desafio que é também para os que já se foram. Eu geralmente digo assim, foi uma das falas que eu mais repliquei nas perdas na minha família, né? A gente precisa entender que os que ficaram aqui encarnados somos um número muito maior. E às vezes a gente tem a oportunidade, inclusive, de estar junto, de se confraternizar, de consolar um ao outro. E os que se foram, às vezes se sentem muito desamparados. E é o poder da nossa fé, da nossa oração, do nosso equilíbrio emocional para lidar com a experiência do luto, que ajudará os nossos a também se reequilibrar do outro lado da vida. Mas vamos lá, deixa eu voltar, não sei como eu vou conseguir retomar a minha apresentação, mas tentarei. É verdade que eu só tenho 20 minutos? Não, 10. Tá. Me deem pelo menos, vou negociar 15, tá bom? Pelo menos 15. A minha fala seria um pouco mais, mas eu vou tentar reorganizar em pelo menos 15 minutos. Deixa eu só achar os slides onde foi que eu parei. A minha fala nesse segundo momento será muito na perspectiva de ressignificarmos o nosso olhar para a imortalidade. A importância de fato, construirmos em família uma educação para a morte e o morrer, porque ela está diretamente implicada na maneira como nós organizamos as nossas próprias experiências na condição de encarnado. Olhem essa citação interessante que Joana de Ângeli nos traz no livro Constelação Familiar, no tópico Desencarnação na Família, quando ela nos diz: a consciência da imortalidade deve estar presente nas conversações, nos comportamentos domésticos, nos encontros sociais, como parte vital dos relacionamentos humanos, dimetizando-a dessa maneira das tradições da ignorância e da superstição. Então eu espero que todos vocês, quando pensarem em falar sobre morte e bater, na madeira, vão lembrar de Rafaela, porque isso é uma superstição. Isso é uma relação atávica que a gente tem com a experiência da morte como algo negativo. E a experiência da morte é a condição existencial de todos nós. Quando Joana nos apresenta que a consciência da imortalidade, do viver e do morrer, da pluralidade das existências, devem participar das nossas conversações, assim, a gente precisa tornar isso algo espontâneo. Na nossa família, isso por causa da minha avó sempre fez isso com as filhas e também fez isso com os netos, que a gente tinha como dever comunitário
Quando alguém morria na nossa vizinhança, a gente tinha que ir para velório. Então, assim, eu me recordo de muito criança participar de velórios na comunidade. E, às vezes, a gente perde a noção da importância desse exercício. Para que as crianças, desde pequena, entendam aquela experiência, saibam que aquilo é só um corpo, qual a representação daquele corpo para aquela encarnação, qual é a representação para aquilo, para o espírito, quais os impactos daquilo com a família. Perceber as diferenças de velório, como alguns velórios as pessoas são um tanto mais comedidas, porque naquele velório as pessoas são um tanto mais extravagantes, porque isso fala da diversidade humana no experienciar as suas perdas. Isso é aprendizado. E isso faz com que o tema da morte deixe de ser tabu dentro das famílias e a gente possa espontaneamente lidar com essas experiências, pelo menos de maneira um tanto mais aproximada. Olha essa outra citação que Joana traz ainda nesse mesmo capítulo. Indispensável que na programação educacional da família a morte seja estudada, olha o termo que ele utiliza, a morte seja estudada com a mesma consideração com que se examinam as demais questões tidas como de fundamental importância, fazendo parte do plano de considerações naturais, a desencarnação deixe de ser um fantasma trágico, sempre à espreita para destruir a felicidade do grupo familiar. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz traz 2 episódios que eu acho bem ilustrativos. Infelizmente, pelo tempo, não vai dar para a gente desdobrar esses 2 exemplos. Mas aí eu já deixo como indicação. Acho que um está no capítulo 13, que fala um pouco sobre a desencarnação de Dimas. E em outro capítulo mais à frente, que eu não estou lembrado o nome, fala a respeito da desencarnação de Fábio. E o que eu achei interessante e exemplificativo desses recortes que o André Luiz traz nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico, primeiro que ele traz o exemplo de Dimas como alguém que era um espírita encarnado. E que mesmo sendo espírita, os princípios espíritas não foram suficientemente transformadores para ele e para a sua família, para que pudesse desencadear a experiência da morte, do seu desencarne físico com tranquilidade. Então estava ele lá, né, desencarnado no mundo espiritual, muito perturbado. Eu acho esse exemplo muito simbólico para que a gente possa refletir que não é o fato de conhecer sobre a imortalidade da alma que vai fazer com que a gente ressignifique como isso é trabalhado internamente. Porque tem espírita que morre de medo de espírito, né? Tem espírita que morre de medo de saber que tem alguém na família que haja essa possibilidade de desencarnar. Então, não é conhecer que vai fazer com que a gente transforme isso em renovação íntima. E aí, em contrapartida, traz o exemplo de Fábio, né? Um rapaz aparentemente de família muito humilde, mas que conseguiu operacionalizar a vivência do Evangelho de Jesus em sua família. Então, Fábio, na noite antes de desencarnar, faz um evangelho com a sua família. Ele presidindo o próprio evangelho no lar. E, a partir das observações do Evangelho de Jesus, ele chega para a esposa e dá as orientações. Ele chega ao ponto, e é por isso que eu me lembrei da fala de Érico, né? O amor liberta. Ele chega ao ponto de orientar a esposa, que vai ficar ainda muito jovem, que ela se abra a possibilidade de um novo matrimônio. Porque isso seria muito importante para ela e para a família, ter um novo pai, um padrasto, para continuar a conduzir a educação dos seus filhos junto com a sua esposa. Gente, isso não é uma pessoa muito trabalhada no Evangelho de Jesus? Com certeza. Preparando e consolando a sua própria esposa para a experiência difícil da perda e da solidão que ela ia vivenciar na sua viuvez. E desencarna sereno. Porque a compreensão de que a morte iria lhe libertar para a experiência da vida verdadeira, a compreensão íntima lhe trazia paz de espírito. Então, desde já, eu deixo a indicação, leiam esses 2 casos, porque eu acho que são casos muito exemplificativos para que a gente possa pegar a experiência do outro
e nos ajudar na nossa própria renovação. E olhem essa citação também de Joana, ainda nesse mesmo capítulo. Herdeiro de arquétipos mitológicos que lhe remanescem no inconsciente profundo, o infante, a criança desinformada sobre a desencarnação, quando a defronta, libera imagens perturbadoras e fantasmagóricas dos contos de fada de deuses, bons e maus, que passam a interagir na conduta, gerando distúrbios depressivos, de ansiedade, ou empurrando para situações penosas, mediante as fugas espetaculares da realidade. O que Joana está dizendo é que quando a gente não trata essas questões como algo que é da pauta da educação familiar, atrelada à vivência de um evangelho de Jesus, mudanças atitudinais, a gente adoece. E nós adoecemos os nossos também. Porque ninguém passa pelas experiências de perda, quaisquer que sejam elas, aleatoriamente. E trabalharmos essa compreensão profunda. Por que esse meu ente querido, né, foi tão cedo? Por que aquele que já está com 90 anos, como o Érico bem disse, por que não foi aquele, foi esse? São questões que nos assaltam. Porque a gente ainda está numa perspectiva ainda muito superficial de leitura a respeito dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos apresenta e também do Evangelho de Jesus. Que quando nós confiamos, de fato, a nossa vida e as nossas experiências nessa relação legítima com Deus, a gente aceita e vai aprendendo com isso. Mas também não deve ser uma aceitação goela abaixo, porque é uma aceitação adoecedora, essa aceitação goela abaixo. Sabe essa sensação? Eu não posso nem chorar, porque assim, vai que eu choro, eu vou estar perturbando meu ente querido lá do outro lado. Gente, também isso é uma interpretação muito estreita. Porque nós precisamos pacificar a nossa alma. Não é forçar o enxugamento das nossas lágrimas. O choro faz parte, inclusive ele muitas vezes nos ajuda a drenar as emoções que ainda estão muito confusas da experiência da perda. Às vezes ele é equilibrador, inclusive, em muitas dessas experiências. Mas o grande aprendizado que a gente precisa tirar disso é que, às vezes, Deus tira os nossos. E aparentemente a gente olha assim, mas era tão novo, tinha tanta vida pela frente. Às vezes era o cumprimento de vida necessário. Existem casos que a literatura espírita nos aponta, de muitas vezes nós somos arrebatados antes do tempo a nosso favor. Quando às vezes a gente está assim, sabe, estragando mais do que devia, aí Deus faz assim, opa filho, olha, vamos sair para a coisa não se complicar. Diga se isso não é dádiva de misericórdia que nos é colocado enquanto oferta. Às vezes a gente, numa visão muito estreita, não consegue analisar a profundidade daquela bênção que assaltou, entre aspas, a nossa família. Então, que as nossas experiências de luto possam ser, de fato, vividas como experiências humanas, mas não paralisadas como experiências humanas. Porque é elas também que nos apontarão a nossa divinização. A partir de como nós vamos elaborando as nossas experiências de vida, é que a gente vai burilando a nossa alma para ir se aprofundando na compreensão de tudo isso que o Consolador prometido nos apresenta e vem nos ensinar. Olha essa outra citação de Joana. Criar o hábito saudável de pensar no encerramento da marcha existencial é exercício. Joana está nos dando uma dica de uma atividade que poderá nos ajudar. Estejamos atentos a essa dica. Criar o hábito saudável de pensar no encerramento da marcha existencial é exercício que muito contribui para a facilitação dos desapegos afetivos, econômicos, sensualistas, das ambições de êxito e de glória, de poder, de dominar, sempre de efêmera duração. Vamos pensar alguns desdobramentos a partir, dessa fala. A primeira questão, quando a gente se cria hábito saudável, a gente meio que está se treinando mesmo, para quando chegar a nossa hora. Eu lembro que quando eu era adolescente, que quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita, e eu passava por algumas experiências de medo mesmo, nessa vivência da espiritualidade, eu sempre dizia assim, eu criei um comando mental. Quando eu morrer,
que geralmente isso pode vir acompanhado de muita confusão, porque talvez eu não tenha real, noção de como está o meu parâmetro de evolução espiritual. Mas eu vou fazer pelo menos uma coisa. Eu vou rezar muito, mas eu vou rezar muito, clamando a meu anjo da guarda que venha me ajudar. Isso é uma técnica simples, mas que pode nos ajudar no nosso reajustamento íntimo. Se a gente não sabe o que fazer, reza. Se a gente está nessa dúvida, meu Deus, será que eu morri se eu não morri? Reza. Se a gente está sentindo o impacto das vibrações, porque os nossos entes queridos estão muito perturbados, rezemos. Isso é um exercício simples. É a gente estar encarnado e já pensar na nossa morte. Tá, quando eu morrer, o que a gente vai fazer? E quando minha mãe morrer, o que será que eu vou fazer? Como eu vou organizar? Como é que eu vou aceitar, trabalhar essa aceitação? Isso é um exercício muito importante. Mas além disso ser um exercício para trabalharmos os nossos desapegos, Joana amplia isso. Porque ela fala desapego econômico, sensualista, das ambições de êxito, de poder, de glória. Que ela está querendo dizer assim, quando a gente para pensar sobre a nossa morte, a nossa vida fútil perde sentido. Porque a gente sabe que os nossos apegos econômicos vão ficar por aqui. A gente sabe que a gente não é dono dos nossos entes queridos. Ou eles vão, ou a gente vai ficar, ou a gente fica e eles não são nossos. Então, pensar nessa perspectiva já nos ajuda a trabalhar essa experiência. E aí eu vou dizer a vocês, e para que serve isso? Para dar condições, para que quando a morte chegar aos nossos lares, a gente saiba o que fazer aqui e ajudar os nossos que estão do lado de lá. Como Érico trouxe logo no início, falando dessa experiência trabalhada lá no Livro dos Espíritos, de como, quando nós emanamos oração, eles se tranquilizam. Mas se os nossos pensamentos for de revolta, eles se tranquilizam? Claro que não. Então, esse tipo de educação nos ajuda, de certa forma, a já pensar em estratégias, em como lidar com as nossas próprias experiências de luto. Olha que citação interessante essa de Joana. Ao conscientizar-se o espírito sobre o fenômeno da desencarnação, ocorre-lhe o suave acordar em tranquilidade, cercado pelos abnegados mentores que vieram por ele e aguardam alegres. Quando a gente consegue, na nossa encarnação, nos conscientizarmos para a experiência do morrer, que chegará para todos nós, o nosso desprendimento se dá de maneira muito mais tranquila. Porque às vezes o corpo morre e a gente não desencarna. Porque morte e desencarnação são conceitos diferentes. Existem pessoas que morrem, mas ainda estão, entre aspas, encarnados, pela experiência desse vínculo que não consegue se dissolver. E já tem espíritos que conseguem trabalhar tão bem a sua experiência de morrer, que antes de desencarnar completamente, já conseguem estar desprendidos ou disponíveis para a vida espiritual. Então é muito mais do que como nós vamos lidar com essas dimensões do espírito que vai determinar como será esse nosso processo de estreia, ou reestreia na nossa vida espiritual. E o que eu gostaria de chamar a atenção nessa fala de Joana é quando ela coloca, cercado de abnegados mentores que velam por ele e aguardam alegres. Porque Deus é tão misericordioso que nessas horas a gente também não está só. E aí eu finalizo com essa passagem que está lá no Livro dos Espíritos. Quer dizer, finalizo não, ainda tenho algo antes de fechar. Quer dizer, eu terminei meu tempo dos 15 minutos, Me dê só mais 2, assim eu espero. Olhem essa pergunta que Kardec faz na questão 160 do Livro dos Espíritos. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Kardec está querendo nos ajudar assim, quando a gente morre, a gente vai ter a oportunidade de encontrar os nossos lá no outro plano da vida? E a espiritualidade responde, e particularmente eu acredito que essa seja uma das respostas mais consoladoras para quem vivencia a experiência do luto. Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente.
Quase sempre, eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. A espiritualidade está testemunhando que ninguém perde ninguém. E que a vida sempre nos dará a oportunidade de reencontrar os nossos afetos. Talvez o que iremos presenciar a partir de então, com a experiência da morte, é uma presença mais sutil. E o nosso grande dever, talvez o nosso mais trabalhoso dever, seja: enxerguemos a experiência do luto da forma mais tranquila e amorosa possível. Porque a partir do nosso reequilíbrio emocional, nós estaremos criando chances para que esses reencontros possam acontecer da maneira mais plena e saudável possível. E aí eu trago uma citação de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele nos disse: a ressurreição do Cristo dilatou as esperanças de todos na vida eterna. Cristo ressuscitou para se fazer para todos nós como testemunhas de que a vida continua. De que a morte é uma mera experiência existencial e que ela simplesmente não faz nada acabar. Ela oportuniza o surgimento de uma vida nova para o espírito, mais plena e com maiores oportunidades de aprendizado. E como eu não tenho mais tempo, infelizmente, eu tinha uma música para poder finalizar a nossa fala. Não vai dar para eu passar essa música para vocês, mas eu queria, ao menos, ler essa música, já que não vai dar para a gente expor a música e fazer a análise da leitura. Essa música de Gonzaguinha, e eu gostaria de deixá-la, pelo menos como mensagem final, para as minhas considerações, que todos nós, a partir dessas experiências de luto, essa música pode ser interpretada de N maneiras. E talvez esse seja o recorte que eu gostaria de deixar aqui hoje. Que ela pudesse representar uma mensagem de nós que estamos aqui encarnados, para os nossos entes queridos que estão lá do nosso lado, às vezes um tanto aperreado com o nosso aperreio do lado de cá, às vezes um tanto perturbado com as nossas emoções perturbadas do lado de cá, e que a gente possa utilizar dessas experiências para a transformação, alargando as nossas experiências de intimidade com Deus para ressignificar as nossas relações com os nossos entes queridos. E a letra diz o seguinte: eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que essa menina hoje é uma mulher e que essa mulher hoje é uma menina que colheu o seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta que hoje eu me gosto muito mais porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. É se respeitar na sua força e fé e se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teme o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu na vida. Que tenhamos saúde para aprender no fundo de nossas almas qual o real sentido que precisa ter o conceito de imortalidade da alma. Para nós, para os outros que nos cercam, mas que isso possa ser pauta para a educação da nossa própria família. Porque juntos somos muito mais fortes e juntos poderemos nos reequilibrar com tanto mais de lucidez e de amorosidade. Muita paz a todos.